Saudações, mais uma vez, varões e varoas de Deus. É sempre bom estar falando do amor de Jesus. Bem-vindos para mais um vídeo desta série que se chama Desposar. E o tema da mensagem de hoje será no tempo oportuno. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você está vendo no YouTube. Mas se você estiver no Facebook, curta a minha página e compartilhe para todo mundo. Quanto mais pessoas a palavra de Deus alcançar, melhor galardão teremos. Vamos para a palavra. A palavra de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o 7, que diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Glória a Deus, aleluia. Palavra linda e forte. Uma mensagem importante. Como todos sabem, o tema fala sobre casamento, desposar, união. Mas diretamente falando sobre o casamento da igreja, o Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus. Mas será que estamos fazendo no tempo oportuno que devemos fazer? Vamos para o primeiro versículo desta palavra que diz: Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que era costume dos egípcios naquela época, porque uma certa época do ano as águas cresciam e inundavam. Então eles aproveitavam a oportunidade para espalhar as sementes. Quando chegava o tempo que as águas secavam, aquelas sementes que por força da natureza estavam enterradas, depois de algum tempo, geravam frutos. Então este pão fala como uma panificação, uma plantação, uma obra que devemos fazer. Será que nós temos deixado de lançar este pão diariamente? Será que nós nos temos alimentado desse pão que nós plantamos? Temos que ficar cientes disso. Porque se não plantarmos, não lançarmos pão algum sobre as águas, o que colheremos? Porque, entenda uma coisa, tem muitos rios em que as suas águas, elas crescem, depois secam. A lançante, depois ao tempo que ela esvazia. Então, o entendimento dessa palavra nos diz que tudo que plantarmos, algum dia iremos colher. Porque aquilo que foi entregue como oferta, retornará para nós. Porque a promessa do Senhor Jesus disse: aquele que deixar seu pai, sua mãe, seu filho, tudo por causa de mim, receberá 100 vezes aqui, e muito mais no mundo vindouro, o galardão da eternidade. Palavra linda. O versículo 2 fala que reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Interessante, se eu não estou enganado, no capítulo 4 de Atos, fala que no tempo dos primeiros apóstolos, das primeiras almas que se convertiu à igreja, não havia necessitado algum. Porque aquele que tinha 2 terras, vendia uma e repartia para os pobres. Aquele que tinha mais bens, vendia tudo quanto tinha e dava para aquele que não tinha.
E assim o espírito voluntário crescia pela igreja. Mas hoje nós vivemos um tempo muito diferente de avareza, de egoísmo. Porque muitos têm se negado a entregar suas ofertas, seus sacrifícios de obediência ao Senhor. E também têm deixado de entregar seus dízimos. Porque entenda uma coisa, o voto do dízimo não é por causa de bênção que iremos receber. Sim, receberemos porque é promessa do Senhor. Mas é muito mais que isso. É pela obra que esta oferta fará para a manutenção da igreja, para as missões, para a vida do necessitado, do órfão e da viúva. Então a questão do dízimo é muito mais do que pensamos. Porque o homem espiritual entende que está lutando contra a avareza. Porque se fôssemos antes, nós não negaríamos o dízimo a Satanás, para a bebida, para a festa e tudo aquilo que não é de Deus. E agora que somos sim de Cristo, estamos aprendendo a andar com Jesus. Muitas vezes nós fechamos a nossa mão, nós escondemos e não ajudamos o nosso próximo. A palavra fala no versículo 3: as nuvens cheias derramam chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar que a árvore cair, ali ficará. O que nós temos enfrentado nesses últimos anos de pandemia? Muitos, com certeza, no começo desta pandemia, juntaram celeiros, armazenaram e guardaram o estoque além daquilo que é necessário para o seu sustento diário, mensal, anual. Mas entenda uma coisa, não há nada que o homem faça, não há nada que o homem planeje que se cumprirá, se não for a vontade de Deus. Porque é um versículo que diz que uma folha não cai sem a permissão do Senhor. Então quando a palavra diz: a árvore cair para o sul, ali ficará, para o norte, ali ficará. Entenda uma coisa, que Deus tem domínio sobre nossas vidas, sobre tudo que acontece. Deus não quer o mal, Deus não se alegra do ímpio que parece. Mas entenda que este mundo pertence ao príncipe das trevas, Satanás. E todo aquele que é de Cristo não pertence a este mundo, é tirado desse mundo. Por isso aborrece o mundo. Então entenda uma coisa, ainda que possamos planejar, ainda que possamos guardar, ainda que possamos sonhar, mas os planos do Senhor é que prevalece. Ainda que possamos juntar para dar como herança aos nossos filhos, é a vontade de Deus que permanece. Melhor será guardarmos a nossa coroa da vida para que ninguém a tome. E ensinar as nossas crianças, nossos irmãos, até os nossos inimigos, que somente a liberdade está na salvação em vida eterna através de Cristo Jesus, o Senhor. E o versículo 4 diz: quem observa o vento nunca semeará, quem olha para as nuvens nunca cegará. Entenda uma coisa, muitas vezes deixamos de frequentar as congregações, de ir à igreja, de adorar e servir ao Senhor, de lutar pelas almas que ainda estão escravizadas no mundo afora, pela mão de Satanás, por causa das aflições que vivemos, esperando o tempo bom para fazer isso. Quantas vezes aconteceu alguma peleja antes de você ir para a igreja? Talvez uma briga dentro de casa, talvez uma visita que chegou de uma hora, ou qualquer outra coisa. Mas entenda profundamente que se você esperar um tempo bom para fazer algo, o tempo nunca virá. Porque quem olha para o vento, quem olha para a nuvem, não planta e nem colhe. Então a palavra de Deus diz que nós temos que fazer ao tempo oportuno. É o tempo que estamos agora aqui vivos, respirando a oportunidade que o Senhor nos dá. Porque é um salmo que diz: se acordamos é pela sua misericórdia, se alcançamos a noite é pela sua fidelidade. Então devemos fazer o que é bom no tempo oportuno. Se esperarmos sentados, no dia bom ele nunca virá. Mas é no dia da angústia, da aflição, que devemos lembrar mais ainda do Senhor. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Por acaso ele se lembrou do pai, se lembrou de como era bom estar na presença dele no tempo bom? Obviamente não. Ele pensou nisso quando estava desejando as bolotas que os porcos comiam. Será que se ele esperasse um dia bom, um dia agradável, para retornar ao Pai, ele faria? Talvez esse dia nunca chegasse. É esse mistério que devemos entender. Não devemos tomar do leite seco,
mas devemos crescer para nos alimentarmos do manjar, enfrentarmos as batalhas, mas lembre-se, sem Jesus nada vencemos. Com Jesus, ainda que perecemos, ainda que até morremos, nós temos certeza da vitória, da salvação e vida eterna. Então não deixe que as dificuldades te façam parar. Não deixe que o medo te aprisione, porque se esperar o dia do sol, ele não virá. Mas no dia de sol ou chuva, tanto faz, confia no Senhor, porque tudo que tu plantares na aflição, colherás com grande bênção. Tudo que tu plantares até nos momentos bons, Deus verá que tu és fiel. Glória a Deus. E a palavra no versículo 5 diz que não sabíamos o caminho do vento, nem como os ossos da criança se formam no ventre da mãe. É que eu havia falado que toda obra de Deus, Ele faz todas as coisas. O homem não determina nada. O homem não planeja nada. Porque se hoje planejamos muitas coisas para esse ano, nem sabemos se amanhã estaremos vivos. Só que entende uma coisa. Aquele que vive no pecado vive como se fosse um ser imortal e se esquece que nós somos frágeis, nós morremos e perecemos. E esquece também que somente Jesus temos a vida eterna. Mas não acuse o pecador, mas somente o pecado, porque o pecado é de Satanás e todo aquele que peca é servo dele, escravo dele. Então a nossa missão é esta: libertar quem está aprisionado com amor, com temperança, no tempo oportuno. Porque se apontarmos o dedo, pior nós somos, porque também somos pecadores. Como diz o Salmo, não justo sequer a terra. Só o Senhor é bom, só o Senhor é justiça. Glória a Deus. E pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a mão, porque não sabe qual prosperará. Pode ser apenas uma ou ambas. Glória a Deus. Muitas vezes nós temos lutado pelo da nossa própria casa, nossa própria gente, nossa terra. Eu não sei se você tem um filho, ou uma filha, algum irmão, algum parente, até o teu inimigo, teu amigo, seja quem for, afastado da presença de Deus. E talvez ontem você tenha plantado a semente, falado de Jesus, mas escarneceu. Talvez hoje você tenha falado, escarneceu, mas não continue a obra. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de falar deste maravilhoso Jesus em nossas vidas. Continue plantando, plante pela manhã, mas não se esqueça de continuar plantando à tarde, porque chegará o grande dia que uma dessas sementes, ou talvez ambas, glória a Deus, prospere e gere frutos. Mas se você deixar de trabalhar na seara, talvez a semente que gerasse fruto ficou guardada, o talento enterrado. Entendeu este mistério? Nós não devemos cessar nunca, porque não sabemos qual semente que plantarmos prosperará. Porque se você deixar de plantar, lembre-se que Satanás no meio do trigo planta o joio. Porque quando nós plantamos a obra de Deus, Satanás vem lá e planta o joio ao mesmo tempo. É uma batalha espiritual em lugares celestiais. E se nós cessarmos, se multiplicará a iniquidade e o pecado. Culpa nossa, porque temos deixado de falar deste Evangelho. Devemos ser luz. Nós devemos lutar todos os dias para sermos luz, porque também somos falhos e pecadores. Quem somos nós? Que obra podemos fazer para o Senhor, como Ele disse? Por acaso, algum tempo que eu possa morar? Porque a terra onde ficam os seus pés e o céu é o seu trono. Nós devemos alcançar a misericórdia de Deus todos os dias, mas o arrependimento que opera, segundo Deus, para a salvação, no arrependimento do mundo que leva à depressão, à morte, à aflição e à dor. Mas alegre-se, porque chegará o dia em que o pão que tu lançaste nas águas retornará. Para terminar, a palavra diz: verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Porque é melhor estar na luz do que nas trevas. Porque a luz, aonde está, a treva não prevalece. Como diz a física,
Na verdade, a treva é a ausência de luz. O Espírito de Deus é fogo e poder. Porque, na verdade, o frio é a ausência de calor. Então esteja na luz e no calor do Espírito Santo. Ele está contigo agora te tocando, mas Ele quer fazer morada. Jesus bate a porta, quer cear contigo do fruto do pão que tu lançaste nas águas, aqui nesta terra. E no mundo que há de vir, se truca. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh Senhor, obrigado por esta palavra de entendimento, que possamos receber com alegria e façamos no tempo oportuno, Senhor, sobre aquele que amamos, sobre aquele que nem sequer conhecemos, Senhor, mas que possamos ser a Tua luz, Senhor, que possamos ser trabalhadores da seara, incansáveis, para a glória do Teu nome. Aleluia. Receba esta palavra em nome de Jesus.